Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Gorete Wozniak e nós vamos aí hoje, a ideia é retomar um pouquinho do que a gente estudou. Pode ser que algum aluno tenha ficado em dúvida em algum conceito, em alguma parte que a gente trabalhou. Então, a ideia dessas paradas, dessas aulas para rever o que a gente estudou, são importantes sim, principalmente para aquele aluno que precisa revisar, que precisa rever, que ficou em dúvida em relação a alguma coisa. Então, a ideia da aula de hoje é justamente essa retomada, certo? Primeiro ali os lembretezinhos que a gente traz toda a aula, ter o material de vocês em mãos, registrar a presença, entra lá no aplicativo, atividade obrigatória, link número 1, responde e envia, está registrada a tua frequência lá. Também realizar todas as atividades. Quem tem acesso ao aplicativo realiza por ele, né? Faz as outras atividades que são postadas, e quem não tem ou está com dificuldade de acesso, fala com a escola e pega lá o material impresso para também fazer. E aí todo mundo pode ser acompanhado ali pelo professor no seu rendimento, no desenvolvimento do seu aprendizado e até mesmo nas dúvidas que vocês tenham, perguntem lá no aplicativo ou entrem em contato com o professor de vocês, ok? Dito isso, então, o objetivo da nossa aula de hoje é justamente retomada do quê? Das ideias ali de urbanização, industrialização e das redes, né? Principalmente da região norte e nordeste. Como nós já estudamos as duas regiões, fica fácil da gente estabelecer um paralelo ali, ou seja, uma comparação nas características da região norte e da região nordeste, quando a gente fala de urbanização. Será que aconteceu igual nas duas regiões? A gente já sabe que não. Vamos relembrar, então, quais são as características de urbanização de uma e da outra, de industrialização de uma e da outra, porque aí a gente começa a ampliar o nosso conhecimento e a forma também de análise do espaço geográfico. Vocês já estão aí completando quase um ano de 7º ano, então já tem que ter essa capacidade de analisar o espaço geográfico a partir daquilo que vocês estão estudando. E essa ideia de estabelecer comparação entre uma região e outra é justamente esse exercício de entendimento, de conseguir verificar diferenças entre uma região e outra, ou semelhanças entre características de uma e da outra. E aí sim aqui o aprendizado acontece porque vocês acabam usando isso até mesmo em outras disciplinas. Mas para a gente começar ali, vamos relembrar alguns conceitos que nós trabalhamos. Não dá para eu ficar só repetindo as características sem retomar com vocês a ideia dos conceitos. Então são dois conceitos bem importantes ali, a urbanização e a industrialização. E um detalhe bem importante, pessoal, é que eles são dois conceitos que estão interligados, que um tem a ver com o outro, porque o processo de industrialização e o processo de urbanização acontecem ali num momento próximo ou parecidos, né? Um vai puxar o outro. Se eu tenho uma área com mais indústrias, eu vou atrair população para aquele lugar. Então, aquela área urbana vai ter a sua população ampliada em relação aos espaços rurais que estão à sua volta. Isso quer dizer o quê? Processo de urbanização. Então, está ali o conceito. Só acontece a urbanização quando o crescimento da população do espaço das cidades é superior ao crescimento da população do espaço rural. Vamos entender o seguinte, as duas populações crescem, tanto a do espaço rural quanto a do espaço urbano. Mas, quando a do espaço urbano cresce muito mais do que do espaço rural, eu vou ter um processo de urbanização, certo? É isso que tem que entender quando a gente fala essa palavrinha, tá? Formar espaço urbano é a urbanização. E a industrialização? É um processo em que a economia transforma-se. Então, está ligado às atividades econômicas, aquilo que a gente já estudou. Quando eu falo de industrialização, está diretamente ligado às atividades econômicas. Geralmente, de uma centralidade rural para uma secundária ou industrial. O que quer dizer isso, professora? Quer dizer que a atividade econômica estava concentrada no meio rural, mas em um determinado momento ela muda e passa a ficar concentrada ali no setor secundário. Qual é o setor secundário? A indústria.
Então vejam que daí eu vou dizer que aconteceu ali o processo de industrialização, porque a maneira como as atividades econômicas vão acontecer naquele espaço geográfico mudaram. Deixaram de ser do setor primário, agrícola, por exemplo, que acontece lá no meio rural, e passam a ser do setor secundário, que é a indústria, que é onde eu vou ter a concentração ali urbana, certo? Na história da humanidade, o processo de industrialização de forma acentuada e significativa aconteceu lá na primeira Revolução Industrial, certo? Lá na Inglaterra. E depois ele se expande aí pelo mundo, e uns 200 anos depois que aconteceu a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, é que esse processo começa a acontecer no Brasil. Então, veja o quanto demorou, né? Lembram lá das características de industrialização do Brasil? Então, tem a ver com isso. Bem importante relembrar os dois conceitos, né? E aí, continuando ali. Agora, vamos pensar no Norte e no Nordeste, quando eu penso em urbanização. Como aconteceu? No Nordeste, foi a primeira a se urbanizar, devido àquela ideia lá das primeiras atividades econômicas que aconteceram na região Nordeste. A ocupação inicial ali da colonização acontece na região Nordeste, por isso ela é a primeira a ter ali uma população urbana maior do que rural naquele momento, né? O processo de urbanização. Favoreceu o crescimento de algumas cidades, que a gente tinha falado numa aula nossa, como Salvador e Recife, mas o que mudou aqui? O declínio econômico, ou seja, as atividades econômicas mais importantes vão para outra região. E aí diminui também o crescimento urbano. Por quê? Porque as pessoas vão migrar para outras regiões do Brasil. Olha que legal que vários conceitos que nós estudamos ao longo do ano estão contidos aqui, nisso que nós estamos falando. A urbanização, as atividades econômicas, os fluxos migratórios, por que eles acontecem de uma região para outra, né? Acontecem porque as pessoas vão em busca de melhores condições de vida. E é por isso, então, que nós vamos ter essas diferenciações aqui na história ali de desenvolvimento econômico do Nordeste e dos processos de urbanização. E na região Norte, ocorreu a urbanização, de fato, somente na década de 90. Então, olha a diferença se eu comparar Nordeste e Norte. No Nordeste, foi a primeira a se urbanizar, porque as primeiras atividades econômicas se concentraram lá naquela região. A região Norte, devido à distância, estar mais para o interior, a presença da floresta amazônica, tudo isso foi fator que fez com que demorasse mais a acontecer esse processo na região Norte. Então, nós vamos ter ali, de forma acentuada, esse processo acontecendo a partir de 1990. E há uma grande concentração de pessoas ali em algumas regiões. Lembram que nós falamos ali? Focos de concentração de população na região Norte, principalmente nas capitais, né? Algumas grandes mesorregiões ali, como o Centro Amazonense, Metropolitana de Belém. Então, a região metropolitana de Belém ali, que tem uma grande concentração de população, e o Nordeste paraense ali, o Nordeste do Pará. Então, são algumas áreas onde você tem esse processo de urbanização. As outras áreas ainda são vazios demográficos, não tem população, principalmente ligados ali à questão da característica natural da região, tá? E aí como a gente já havia estudado o gráfico e hoje é a aula de retomada, então eu trouxe aqui para a gente entender as duas regiões, né? Grau de urbanização. Então, vamos trabalhar com a comparação das duas, porque nós já estudamos, já conhecemos as duas, né? Então, região Norte e Nordeste, em 1991, qual das duas tinha o maior grau de urbanização? A região Nordeste, certo? Agora, em 2000, nós vamos ter ali um pouquinho mais na região Norte e um pouquinho menos ali na região Nordeste. Então, a urbanização foi maior ali, no segundo período ali de 2000, né? Na região Norte do que na região Nordeste. É mínima a diferença, é pequena ali, mas ela foi maior na região Norte, tá? Então, se a gente comparar ali os dois momentos. Vejam que ali em 1991 ainda tinha o Nordeste mais urbanizado do que a região Norte. Mas se eu pegar as duas regiões e comparar com o restante do Brasil e com a própria média nacional de todo o país, né?
eu vou ver que é menor nas duas regiões, tanto em 91, se eu comparar com o Brasil, quanto em 2000, se eu comparar com o Brasil, certo? Então, estabelecendo ali as comparações. Redes urbanas, nós também falamos desse conceito. O que são as redes urbanas? São aquelas ligações que vão interligar lugares, que vão fazer com que exista conexão, que existam as trocas entre os lugares. E as cidades entre si, que estão interligadas, são interdependentes, ou seja, uma depende da outra para que as atividades, para que as coisas aconteçam naquele espaço geográfico. Então, é importante a gente relembrar ali, né? Quando eu pego essa ideia de redes, então nós vamos ter uma maior concentração ali de ligações no Nordeste, se eu comparar ali com a região Norte. Mas eu vou ter metrópoles tanto no Nordeste quanto na região Norte, né? Por exemplo, região Norte eu vou ter ali Manaus e Belém, como exemplos ali de metrópoles, né? Eu não tenho nem no Norte nem no Nordeste as metrópoles nacionais ou grandes metrópoles nacionais, como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, né, que são metrópoles nacionais ali em destaque, né, que influenciam no país inteiro e até fora do país. São cidades ali com maior grau de importância e de influência, certo? Quando a gente pensa nas redes urbanas, está ligado com qual é a importância dessa cidade em relação a atividades econômicas, em relação a serviços e produtos oferecidos. Então, quando eu penso nisso, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília são as que mais oferecem. Depois vem as metrópoles ali, que influenciam as suas regiões, né? No caso do Nordeste, nós vamos ter Salvador, Recife e Fortaleza, que são as 3 metrópoles. E aí, em seguida, ali nós vamos ter as capitais regionais. Tanto na região Norte quanto na região Nordeste, nós temos capitais regionais ali, certo? Ou seja, cidades que influenciam as suas redondezas. Mas 2 metrópoles na região Norte e 3 metrópoles ali que se destacam na região Nordeste, quando eu penso nas redes urbanas. Ali só aproximado, para a gente relembrar, que é um mapa que a gente já viu, né? Região Norte, Manaus e Belém, estão bem em destaque ali. Aí, como capital regional, nós vamos ter Palmas ali no Tocantins, se destacando, e Porto Velho lá em Rondônia, tá? E quando eu pego o Nordeste, também já falamos ali, Salvador, Recife e Fortaleza, as metrópoles da região Nordeste. As capitais regionais ali, exemplos, Aracaju, Teresina, São Luís, são exemplos de capitais regionais, certo? Então, cidades que influenciam ali toda a sua redondeza, mas com menor grau de influência do que as metrópoles. Tem que ficar claro isso, né? Na ideia de hierarquia, certo? E aí, atividadezinha ali. Comparando as redes urbanas do Norte e do Nordeste, o que é possível afirmar? Quando a gente compara, faz isso que nós acabamos de fazer ali, o que podemos afirmar? Leiam as frases, respondam e a gente já volta para corrigir.
Voltamos então ali, pessoal, com a nossa aula de retomada, com o exercício que ficou ali para vocês pensarem um pouquinho nesta parte inicial, né? E o conceito que a gente está destacando ali são as redes urbanas do Norte e do Nordeste. Em relação a isso, é possível afirmar que a região Nordeste apresenta maior quantidade de níveis hierárquicos, desde metrópoles, centros regionais e locais, se comparada com a região Norte. Então, se a gente observar os mapas, e nós fizemos essa análise lá, a região Nordeste tem mais cidades ali que são classificadas como metrópoles. Só as metrópoles nós vamos ter 3 no Nordeste e apenas 2 ali na região Norte. Então, só aí o Nordeste já apresenta uma maior quantidade, né? E se a gente olhar as capitais regionais, A, B, C, os centros locais, o Nordeste vai ter uma quantidade maior de níveis hierárquicos ali, ou seja, de cidades com diferentes graus de importância. Por isso, desta forma, a letra A é a resposta certa, tá? E aí vamos pensar ali nas regiões metropolitanas. Então eu trouxe esse mapa de novo, que a gente já trabalhou, mas que agora nós conseguimos estabelecer comparações. Em termos de quantidade, nós vamos ter quantidade muito maior na região Nordeste, comparado com a quantidade de regiões metropolitanas do Norte. Porque do Norte eu vou ter aqui esta grande, né, em termos de tamanho, de extensão, ela é maior se eu somar todas as regiões metropolitanas ali do Nordeste. Mas em quantidade vamos ter menos na região Norte, que são 1, 2, 3, 4 aqui, e mais na região Nordeste aqui, que ultrapassam lá as 20 regiões metropolitanas, certo? Então, só estabelecendo ali uma comparação entre regiões metropolitanas da região Norte e da região Nordeste, ok? E aí ali o mapa ilustra bem para nós. Então, região Norte, nós vamos ter 9 no total ali, somando todas, né? Lá no outro mapa a gente tinha as principais destacadas, sendo 3 no Pará, tá? E na região Nordeste nós temos 27, olha a diferença aqui, sendo 12 na Paraíba e 6 em Alagoas. Então, a quantidade de regiões metropolitanas do Nordeste é maior do que na região Norte, certo? Continuando com a ideia de comparação ali das nossas regiões. E o exercíciozinho ali para vocês observarem a tabela e identificar regiões metropolitanas que pertencem a uma das regiões que nós estudamos. Quais são as regiões metropolitanas das 10 aqui mais populosas do Brasil, que pertencem a uma das 2 regiões que nós estudamos, ou pertencem ao Norte ou ao Nordeste? Aí você vai dizer quais são elas e a qual das 2 regiões pertence. Então, pensem lá, observem, é bem tranquilo de responder e a gente já volta para corrigir. Voltamos então ali com a correção do exercício. Vocês tinham que observar a tabela e retirar delas ali o que a gente já estudou. Então, regiões metropolitanas que pertencem às regiões que nós já estudamos. Ou tem que ser do Norte ou tem que ser do Nordeste. Então, e aí você vai dizer a qual das 2 regiões pertence. Resposta, então tá lá.
As regiões são Salvador, Recife e Fortaleza, que estão entre as 10 regiões metropolitanas mais populosas do Brasil, certo? Então, as 10 relacionadas ali, as 3 pertencem à região Nordeste. Então, a resposta certa era isso ali, ok? 3 regiões, são elas aqui, e a qual das grandes regiões do Brasil elas pertencem, daquelas 2 que nós estudamos. Não temos nenhuma aqui da região Norte, né? Que está entre as 10 mais populosas regiões metropolitanas do Brasil, tá? Somente da região Nordeste. E aí, continuando lá nesta parte mais já final aí do nosso entendimento da aula de hoje. Então, as redes de transporte, então mapa de rodovias para nos dar justamente essa ideia de ligação. Lembram lá? Os processos de urbanização e industrialização dependem dessas ligações para que eles aconteçam. E aí nós vamos ter aqui, então, o mapa rodoviário, né, que mostra as principais rodovias ali. As pavimentadas e as não pavimentadas e as pavimentadas, né? Então, nós vamos ter, na verdade, aqui, as que foram pavimentadas mais recentemente estão em vermelho. Tem uma linhazinha vermelha aqui, depois vocês podem aproximar o mapa ali para observar. E as que são pavimentadas mais antigas são essas linhas pretas. Vejam que aqui, no Nordeste, nós vamos ter uma quantidade mais significativa de rodovias, se eu comparar com a região Norte. E nós já estudamos os porquês disso, né? Um dos fatores são as características ali de tipo de solo, de presença da floresta, de umidade, da dificuldade de fazer estradas na região Norte. Por isso, na região Norte, eles utilizam muito mais as hidrovias como forma de ligação entre os lugares, e no Nordeste, ali como mostra bem para nós, usam mais as rodovias, né? Aí ali as hidrovias, né? Se eu comparar Norte e Nordeste, o que eu vou ter? Uma presença maior de hidrovias ali no Norte, aqui só estão as principais, na verdade, do que na região Nordeste. Então, a utilização de hidrovias é muito maior na região Norte do que na região Nordeste, ok? E a malha ferroviária, então, eu tenho ali uma presença significativa na região Nordeste, maior do que na região Norte. As duas, na verdade, têm uma quantidade pequena de ferrovias, se eu comparar ali, ó, por exemplo, com outras partes do Brasil. Mas ainda o Nordeste vai ter algumas a mais do que a própria região Norte, né? Nós estudamos ali que praticamente nós vamos ter 2 de grande importância na região Norte, né? Uma ali no Amapá e outra aqui na região entre o Pará e o Maranhão. E no Nordeste nós vamos ter algumas outras ali dessa malha ferroviária, né? Das ferrovias, da utilização dos trens nas 2 regiões, certo? E a questão das redes, ainda pensando nessa ideia do que nós já trabalhamos, de informações também faz parte dessa característica de entender como os lugares estão interligados. Não só pelas vias que as pessoas ou que os veículos conseguem se deslocar, mas também as vias que transmitem informações, né? E aí, pensando nesse sentido, a principal rede que nós falamos é a internet. Se eu comparar aqui o Norte e o Nordeste, né? Situação ali de acesso, pessoas que utilizaram a internet em 2017 e 2018. O que nós vamos ter? No Nordeste, em 2017, ali, 58%, em 2018, 64%. No Norte, em 2017, 60%, um pouquinho mais do que no Nordeste, e em 2018, né, 64,7%. Então, é bem próximo ali a utilização, mas não chega a 100%, ou seja, não é todo mundo que tem acesso às redes de comunicação ainda, tanto em uma região quanto na outra. Certo, pessoal? Então, assim, para a aula de hoje era justamente essa ideia de retomada, de entender os conceitos ali de urbanização, industrialização, como esses processos se deram nas 2 regiões e estabelecer as diferenças entre as 2 regiões, também entender essa ideia das redes, das ligações que se estabelecem entre os lugares, as redes urbanas, as redes de transporte e de comunicação. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa que tinha ficado aí sem compreensão, que eu tenha contribuído na aula de hoje em relação a esses conceitos com vocês, e na aula que vem nós voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.